Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molica, engenheiro da Instruterm, e hoje nós vamos apresentar o primeiro episódio do programa Eletrotécnicas aqui no nosso canal do YouTube, canal da Instruterm. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e se gostar do vídeo, deixe o seu like. Deixe também os seus comentários, o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E hoje o assunto vai ser bem interessante. Para abertura aí, por que não, o nosso multímetro analógico, que além de para as pessoas, saudosistas, também tem outras funções aí que podem ser utilizadas. A gente vai conferir nesse vídeo. Faça um bom proveito. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer uma breve apresentação de um multímetro analógico, Depois eu vou fazer algumas explicações e, obviamente, a gente vai fazer um teste rápido em campo para avaliar tudo que eu estou falando, se está correto ou não. Primeiramente, por que ter um multímetro analógico hoje, se existem os digitais, os instrumentos digitais que são mais fáceis de visualizar, hoje a maioria já tem escala automática, o auto range. Então, por que eu vou ter um multímetro analógico? Primeiramente, que tem as pessoas os mais saudosistas aí, vamos dizer, uma geração anterior, eles têm uma preferência com o multímetro analógico, já tem a habilidade de mexer com esse tipo de instrumento, Obviamente que existe um outro ponto que precisa ser comentado, que é a diferença desse cara aqui, de um multímetro analógico para um multímetro digital, no que se diz a medição. Esse instrumento detecta variações de tensões que um multímetro digital não detecta, você não consegue visualizar. Vou dar um exemplo aí, é uma medição de tensão ou corrente, em tempo real, como por exemplo um capacitor descarregando, Você avalia a queda de tensão num capacitor com um ponteiro deflexionando, então ele vai descendo bem devagarzinho, E no multímetro digital, você só vê números embaralhados ali e não consegue detectar realmente qualquer tensão ali naquele exato momento, Um outro exemplo, a medição de variação de tensão numa bateria automotiva. Quando você, por exemplo, liga os faróis de um carro, ou mesmo quando você liga o carro, o motor de arranque do carro, você vai avaliar a deflexão do ponteiro, a queda de tensão que está ocorrendo naquele exato momento. Já no digital também não, os números vão ficar também embaralhando e você vai ficar com uma visualização muito difícil, tá ok? Então, principalmente, esse instrumento aqui, por que a gente vai utilizar? Para detectar variações de tensões ou corrente, É o principal objetivo, motivo de você ter um multímetro analógico hoje, tá ok? O funcionamento desse carinha aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo dele lá no laboratório, num padrão, colocando aqui, simulando algumas tensões e vendo ele funcionar aí ao vivo. Construção dele. A construção dele é bem simples, Ele tem uma chave rotativa. Você pode selecionar a escala de tensão contínua, a escala de tensão alternada aqui em vermelho, indicado como ACV, a escala de resistência e a escala de corrente. Então você tem também as entradas aqui, a positiva e a negativa das pontas de prova. Quando você for realizar a medição de tensão e corrente contínua, tem que ficar bem atento à polaridade, negativa e positiva, senão o ponteiro corre risco de deflexionar ao contrário, e danificar ele permanentemente. Já para resistência e tensão alternada, a polaridade pode ser invertida de qualquer forma, não tem problema nenhum. Então a gente também tem um botão aqui que é para zeragem de resistência. Eu vou mostrar também na prática como funciona isso daí. E aqui o mostrador dele.
analógico, o ponteiro do galvanômetro, né? Um ajuste de 0, isso daí também é importante. Então esse daqui é um multímetro analógico. Esse modelo especificamente é da Instruterm, né? O modelo MA100, e é com ele que a gente vai trabalhar hoje, tá ok? Agora nós vamos fazer alguns testes nele. Então pessoal, agora nós estamos aqui em bancada, nós temos um padrão aqui, um gerador de sinais, né? Ele gera vários tipos de sinais, e aqui o multímetro analógico. Então, primeira coisa, o que você vai fazer quando for utilizar um multímetro analógico? Colocar ele na posição de trabalho, né? E ajustar o zero dele nesse parafuso aqui, ó, tá? Por quê? Dependendo da posição, se você utiliza ele na horizontal ou na vertical, o ponteiro do galvanômetro pode sair de 0. Então, por isso que é ideal colocar na posição de uso, faz o ajuste, zerou o galvanômetro, pode utilizar um instrumento, tá ok? Alguns modelos variam mais, outros menos, depende muito de um pêndulo, né? Ele tem um contrapeso aqui embaixo, não dá para enxergar que fica atrás daqui do modelo do equipamento, um contrapeso embaixo do galvanômetro que faz esse equilíbrio, né, da deflexão do ponteiro. Então é sempre bom ajustar o zero na posição de uso, tá ok? Depois de ajustado, vamos fazer uma medição aqui de tensão contínua. Eu vou aplicar 5 volts aqui e ver como que o ponteiro deflexiona. Então, eu estou na escala de 10 volts, né? Avaliando aqui, ele tem 3 faixas aqui, que é 10, 50 e 250. Né? O instrumento ele mede de 0,1 volts até 1000 volts. Aí eu vou explicar como que a gente faz essa leitura, tá? Então, eu dei um exemplo aqui na escala de 10 volts. Eu já tenho a faixa aqui de 10 volts, né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas é essa a primeira faixa aqui. Então, se o fundo de escala é 10 volts, bem na metade dela é 5 volts, tá ok? Às vezes vocês aí que estão assistindo pode notar que, mas não está exatamente em 5 volts, ele está em 4.8, é por causa tem um efeito, né, que a gente fala, que é o erro de paralaxe, né? O erro de paralaxe do instrumento depende da visão, né? Se você olhar ele de frente, exatamente de frente, ou meio de lado, ele vai dar diferença, né? Devido ao espaço que tem entre o ponteiro e a diagramação aqui do fundo da escala. Então, quando você for optar por um instrumento analógico, é ideal que ele tenha esse espelho aqui no fundo, ó. Tá vendo? Quando você for fazer a medição, você casa o ponteiro, né, o ponteiro em si do galvanômetro, com o reflexo dele lá no espelho. Então, quando você faz esse casamento, você elimina esse erro de paralaxe do equipamento. Tem equipamentos que não tem o espelho, aí você já não tem como eliminar. Aí é de olho mesmo, né? Olhando de frente para o instrumento, você faz a medição. Então, essa é uma dica aí que eu dou para vocês. Como que eu faço para realizar a medição, né? Deixa eu desligar o sinal aqui. Por exemplo, na escala de 2.5 volts. Se vocês perceberem aqui, a gente não tem escala de 2.5 volts, a gente tem de 250, ok? Então aí você tem que fazer uma conta rápida, né? Dividir esse valor aí por 100, né? Todo valor que for apresentado aqui, você vai utilizar a faixa de 250 e dividir o valor por 100, apresentado aqui no galvanômetro dele. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1 volt, tensão contínua. Legal. Pode ver que o ponteiro ele está próximo aqui de 100, né? Na marcação de 100. Então você divide por 100, equivale a 1 volt. É assim que você realiza a leitura no multímetro analógico. Para as outras faixas, né, é a mesma coisa. Então você, por exemplo, tem escala de 1000 volts aqui, ó. Vamos colocar lá, 1000 volts. Vou colocar aqui na escala de 1000 volts.
Dos 1000 volts eu vou colocar 500 volts. Metade. Então você tem a escala aqui, ó, de 50 volts. Você não tem, a escala de 10 volts, você não tem a de 1000, né? Então, tudo que tiver nessa escala aqui, você vai multiplicar por 100. Então, o fundo de escala passou de 10 para 1000, né? 10 vezes 100, 1000. Eu estou colocando 500 volts, né? Metade da faixa aqui. Então, a gente avalia aqui, ó, próximo de 5 volts, né? Que é a faixa dele de 0 a 10. Então, ele está em 5 volts, multiplica por 100, seria 500 volts. Tá ok? Correto? Então, é assim que você realiza a leitura desses instrumentos. Vou desligar aqui. Tensão alternada. Tensão alternada, pessoal, é a mesma coisa. Só que isso posso falar com certeza aí que mais de 90% dos instrumentos aí, a faixa de tensão alternada não tem os pontos mais baixos, né? 100 mV, 200 mV, ele parte, ó, no ponto de 10 volts. Óbvio que essa é a faixa de 10 volts, né? Você pode medir 1, 2, 3, 4, 5, mas ela é diferente da escala de tensão contínua, que ele parte de 0,1 volt, né? Seria 100 mV no caso. Então, mas a forma de realizar a leitura na escala de tensão alternada é a mesma coisa, desde que você utilize essa faixa vermelha aqui, ó. Tá vendo? Ele tem aqui escrito, ó, ACV, né? Que é tensão alternada. A de cima, que é a pretinha aqui, né? Que a gente viu anteriormente, 10, 50 e 250, é DCV, tensão contínua, né? Então você vai utilizar agora a faixa vermelha. E a leitura é a mesma coisa, tá ok? Vamos lá, ele tem a escala também de corrente. Esse instrumento em particular, ele tem a faixa, né, os pontos de corrente de 50 microamperes até 250 miliamperes. Interessante que a faixa de corrente que você vai fazer a leitura é a mesma da faixa de tensão. Pode ver que são semelhantes, né? A de 50 microamperes, você vai utilizar aqui a de 50 volts, né? Entre aspas. Pode ver que aqui no display ele mostra, né? DCV, né? Que é de tensão, e A também, A que é de corrente, né? Então, a escala de corrente vai ser realizada a leitura na escala de tensão contínua. O próximo ponto aqui, por exemplo, 2,5 miliamperes, você vai fazer a leitura no ponto de 250 e vai dividir isso daí por 100, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui 2,5 volts, colocar nos bornes de corrente, que é diferente, né? Eu vou colocar metade da escala aí para a gente ficar fácil de visualizar, né? 1,25 volts, 60 Hz. Não, desculpa, é 1,25 miliamperes, 0 Hz. Eu estava com a cabeça na escala de tensão alternada. Então, ele colocou aqui, ó, o seu ponteiro na metade da faixa, né? Que seria 1,25 miliamperes. Está medindo corretamente. Então, só recapitulando, 2,5 vai utilizar na escala de 250. Então pode ver aqui, ó, está entre 100 e 150, né? 125. Divide esse valor por 100 e aí você vai ter o resultado aqui, que é 1,25 miliamperes. Tá ok? Lembrando uma coisa da escala geral desse instrumento. Ele tem uma pequena característica, uma diferença, né, entre o multímetro digital, que é o que? A impedância de entrada desse equipamento. Geralmente, tá? Isso não é uma regra, mas se aplica à maioria dos instrumentos analógicos. Eles têm uma impedância de entrada, né? O que seria impedância? Uma resistência de entrada de alguns quiloohms. 1 quiloohm, 10 quiloohms, vai depender muito do modelo. Já os multímetros digitais, a maioria deles também tem em torno de 10 megaohms, ou seja, uma resistência muito maior. Por que acontece isso daí? É característica do circuito de cada um. E o que isso vai
diferenciar na medição? Vou dar um exemplo clássico aqui. Um instrumento digital, ele tem a impedância de 10 megaohms, é uma resistência muito alta. Ou seja, é um circuito aberto na visão do circuito que você está medindo. Então você está aplicando lá 10 megaohms, é um instrumento que ele não age no seu circuito, ele não vai colocar uma resistência no seu circuito e dar uma diferença na medição. Já esse daqui tem uma resistência mais baixa, ele pode alterar. Se você for medir na placa, o que não é recomendável, né? Mas se você for fazer uma medição lá na placa de uma resistência, ele pode dar diferença devido à baixa impedância dele. Então qual que é o exemplo clássico que eu ia dar? Se você for medir uma bateria, por exemplo, uma bateria de 9 volts, ou uma pilha de 1,5 volts, aquelas pilhas botão também, as baterias botão, né? O multímetro analógico ele vai chegar um pouquinho mais próximo do real. Então se é o que a gente chama, né, comumente chamada aí pelo pessoal, pelos profissionais de carga falsa, né? Você mede com um multímetro digital, essa bateria tem 9,5 volts, por exemplo. Ela está indicando 9,5 volts. Com o multímetro analógico, vai ter uma tensão um pouquinho menor. Quão menor? Depende da carga da bateria, da marca da bateria. Mas como ele tem uma impedância menor de entrada, ele vai aplicar essa impedância na bateria. Isso daí vai dar uma queda de tensão. E a medição ela pode ser um pouquinho menor. Então ele vai chegar a uma condição mais real do dia a dia, né? Então essa bateria, por exemplo, ela alimenta uma câmera digital. Essa câmera digital ela tem uma impedância. Então quando você vai medir a tensão dessa bateria em vazio, que é o que ela aqui, né? Ela não está ligada em nada, é uma coisa. Se você ligar na câmera digital e for lá e medir a tensão, vai ser outra, porque você já tem uma carga em cima dela, né? Então o multímetro analógico ele vai chegar próximo, vai simular essa carga, né? Então vai ter uma pequena diferença, tá ok? Vamos lá. A gente vai fazer um teste depois lá fora. Eu vou continuar explicando, né, as funções desse instrumento. A gente vai fazer um teste lá fora que eu vou simular aqui em laboratório, que é quando você vai medir a bateria de um carro, por exemplo. Vou pôr aqui na escala de 50 volts. Vou colocar aqui a tensão da bateria de um carro. Você vai ligar o carro, por exemplo, e o instrumento, você consegue enxergar a deflexão do ponteiro, né? Aquela queda de tensão que apresenta, né, quando você liga um carro. E que no multímetro digital é mais difícil de ver isso daí. Então eu vou colocar aqui na escala de 50 volts uma tensão de 12 volts. Eu vou simular aqui como você estivesse ligando um carro, né? Então, olha lá a deflexão do ponteiro. Tá vendo? É isso que a gente vai ter que pegar lá na prática. Essa deflexão indicando uma alteração aí na tensão de entrada. Ok? Agora vamos para a escala de resistência. Então na escala de resistência nós temos vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 10.000. O que significa isso? Todo valor apresentado nessa faixa de cima aqui, ó, essa faixa de cima é de resistência, né? Todo valor apresentado aqui vai ter que ser multiplicado pela escala correspondente. Então, quando você vai realizar a medição de resistência, o que a gente faz? Coloca as pontas de prova do seu multímetro em curto. Para que eu coloco em curto? Para ajustar justamente o zero dessa faixa de medição. Vou colocar aqui um valor aproximado. Então, o zero ajustado, você já pode realizar a medição. Lembrando que, quando você altera a faixa, o instrumento precisa ser zerado novamente. Vou mostrar aqui. Olha lá, o zero saiu do lugar. Então, eu venho aqui, ajusto novamente e realizo a medição nessa faixa. Então, cada faixa que for utilizar, você precisa ajustar o zero. Tá ok? Então eu estou na escala de vezes 1, o instrumento ele vai indicar de 0, que é esse lado, é o contrário agora, né? Antes o 0 era aqui, né, em tensão e corrente, agora o 0 de resistência é aqui, é desse lado. Por isso que quando a gente coloca em curto, né,
ele indica o 0 aqui. Então, o infinito será desse lado. Ah, mas ele mede infinito? É um modo de dizer, né? Você consegue enxergar, na verdade, aqui, nesse modelo de instrumento, até mais ou menos 2 kΩ. Entre 1 e 2 kΩ ele já não tem precisão para medir, porque pode perceber que eles estão muito próximos um do outro. E aí, no caso, seria ideal mudar a faixa para uma próxima faixa, tá ok? Então, eu recomendo, por exemplo, nessa escala de vezes 1, fazer medição até 200 ohms, por exemplo. Até 200 ohms ele mede bem. Até 100 ohms, melhor ainda. Então, vou colocar aqui uma resistência de 50 ohms. E lá, 50 ohms medindo certinho aí. Então, sempre lembrando que a escala de cima sempre tem as marcações, né? Aqui de um símbolo ômico, né? De ohms. Então, a medição é feita dessa forma. Alterou a faixa, vezes 1K, que é vezes 1000 ohms, né? A gente vai zerar ele. Pode ver que o 0 saiu, ó. Olha o ponteiro onde eu vou colocar. Aqui próximo do 0. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 kΩ. 20 kΩ. Vou aplicar aqui, ó, a resistência, olha lá. 20, né? 20 vezes 1K, que seria 1000. 20.000, 20 kΩ. Ok? Bem simples, né, de visualizar. Acho que é até mais fácil do que visualizar tensão e corrente, que precisa ficar fazendo cálculos, né? E esse instrumento também, ele possibilita para você medir decibéis, né? Decibéis, que é uma escala logarítmica. Então você utiliza na faixa aqui de tensão alternada. Ele tem 3 faixas de decibéis aqui. Vou ver se consigo mostrar melhor aqui, ó. 22 dB, 36 dB e 62 dB. Tá ok? Onde que você lê essa escala de dB? Aqui embaixo. Tem uma escalinha vermelha aqui, a primeira de todas. Está escrito dB. Então tem aqui, ó, 22, 20, 15, 10 e por aí vai. Mas como que você utiliza essa escala? Como que mede dB? Como eu falei, dB é uma escala logarítmica, é uma escala de relação, né? Então você utiliza geralmente para medir os ganhos de um amplificador, por exemplo, né? Mas espera aí, Cristiano, para você medir o ganho de um amplificador, você não precisa medir a tensão, por exemplo, de entrada e de saída e fazer uma relação? Sim. Nesse caso, não. Sim e não, né? Você precisa fazer isso, mas nesse caso do multímetro, não. Por quê? Porque ele trabalha na norma americana. O que significa isso? Que ele subentende que a sua impedância lá, a carga é de 600 ohms, tá ok? Então, com essa impedância, ele faz um cálculo aí, vamos dizer assim, e te dá o ganho. Então, mas Cristiano, o meu amplificador não tem 600 ohms, ele tem 180 ohms. Aí vai ter uma fórmula que eu vou deixar aqui no canto do vídeo para vocês verem. É uma fórmula que você pode adaptar, né? Colocar a carga do seu amplificador e fazer os cálculos corretamente. Então, os padrões, né, a maioria dos multímetros analógicos vem no padrão americano, tá ok? Então é uma carga de 600 ohms e ele faz o cálculo aí. Eu vou simular aqui, vou colocar, por exemplo, 10 dBm em 60 Hz. Olha lá, deixa eu aumentar, colocar 20 dBm para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí no vídeo. Aqui, ó, 20 dBm, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele mede aí também dBm. Muito interessante, né? Não são todos os multímetros que fazem isso, mas esse modelo em si faz. Tem outras funções também. Esse instrumento ele também mede fuga de corrente de transistores, né? Que é o ICO, que a gente está acostumado, aí os técnicos, os engenheiros estão acostumados, é o ICO. Ele também mede isso daí, é essa faixa aqui que começa em vermelho e termina em azul, né? Mede a fuga de corrente. E ele mede também ganho de transistores, que é o HFE. Ele mede HFE também, que é essa faixa azul aqui.
O procedimento é sempre o mesmo, é muito simples, né, de manusear. Eu acho que a dificuldade maior aí para quem está iniciando, obviamente, né, para os saudosistas aí, a geração anterior, não vai ter tanta dificuldade, mas as escalas de tensões e corrente, né, elas demandam um cálculo aí de divisão e multiplicação, também que não é muito complexo. Tá ok? Agora, uma questão aí que é um pouco polêmica, né? Que é a precisão. Qual que é a precisão? O digital ele é mais preciso? O analógico é mais preciso? Depende, pessoal. Vocês precisam ver na especificação do instrumento. Não é porque ele é analógico ou digital que ele é mais preciso ou menos preciso. A precisão é declarada no manual de instruções do instrumento, que eu vou colocar aqui, a precisão desse instrumento. E vou colocar também uma digital, de um instrumento digital para a gente fazer a comparação. Mas você vai ver que quem vai mandar na precisão é justamente a especificação do instrumento. Esse instrumento pode ter 2% de erro e um digital 3%. Portanto, o analógico aqui vai se sair melhor, né? Ou vice-versa. Ok? Então, isso daí é um assunto um pouco polêmico, mas que não tem segredo nenhum. Então, pessoal, eu acho que é isso daí. Vamos lá pro prático, vamos pro campo, fazer a medição aí de uma bateria de um veículo. Então eu estou aqui com o multímetro já conectado na bateria do carro, na escala de 50 volts, já está indicando os 12 volts ali. Eu vou pedir para o meu amigo ali dentro do carro, ele vai ligar o carro e vocês vão notar aí o ponteiro deflexionando. E vai ver a queda de tensão que ele dá no momento da partida. Olha lá. Tá vendo a variação? Olha. Agora entrou, ó, o alternador do carro. Tá vendo como a tensão tá subindo? Então a gente tinha 12 volts ali, né, na medição. E ele subiu um pouco aí. Porque realmente, né, o carro ele começa a carregar a bateria com 13,5 volts, né? Tem que ter uma DDP aí, um diferencial de potencial maior que o da bateria, senão não carrega a bateria. Ok? Agora eu vou desligar o carro. E ó lá. Já caiu um pouquinho o ponteiro, tá vendo? E ele vai caindo aos pouquinhos aqui, até chegar na tensão nominal da bateria novamente. Legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí, se gostou, deixa o like. Deixa nos comentários aí o que você achou, o que você quer para os próximos vídeos. E não deixe de nos acompanhar. Um grande abraço e até a próxima!